Quinzinho, eu vou lhe contar o que sei sobre o nascimento de nossa cidade. Um dia, chegaram por essas praias 3 navios. Mas aquela não seria a primeira vez que os franceses desembarcavam em Upaum-Açu, a ilha grande dos Tupinambás. Eles eram liderados por Daniel de Latouche, que dizia estar a serviço do rei da França. Estabeleceram-se em um terreno elevado, na confluência de 2 rios, lugar perfeito para se construir um forte. Em 8 de setembro de 1612, os franceses dão por fundado o Forte de Saint-Louis, que mais tarde daria origem à cidade de São Luís. Davi Migan, um gaulês que desde menino vivia na ilha entre os Tupinambás, os levou então à presença de Japi-Açu, principal chefe das aldeias. Com os franceses estabelecidos, de Latouche vai explorar o litoral norte da região, deixando a colônia aos cuidados de François de Razilly, Charles de Vaux e dos frades capuchinhos Claude d'Abbeville e Yves de Vol. O governador-geral do Brasil, Gaspar de Souza, estava em Olinda quando soube da invasão francesa e convocou Jerônimo de Albuquerque e Diogo de Campos Moreno para expulsarem os invasores. Com os poucos recursos disponíveis, aquela empreitada parecia ser tão impossível que foi batizada de Jornada Milagrosa. Albuquerque, que era filho de português com Índia, foi designado comandante da missão. Sua tropa deslocou-se a pé pelo interior, para no caminho arregimentar mais índios para a batalha. Diogo de Campos, ex-combatente de Flandres, que seria o segundo em comando, seguiu por mar até um ponto de encontro. Chegando ao Maranhão, reagruparam-se num lugar chamado Guaxenduba, do lado leste de Upaum-Açu. Ali, eles ergueram o Forte de Santa Maria, base para a reconquista do território. Avisado da presença dos portugueses, Razilly comunica a de Latouche que retorna a São Luís. Antes da batalha, de Latouche manda uma carta aos portugueses aconselhando-os a abandonar o Maranhão. Albuquerque responde dizendo que quem deveria sair eram os invasores franceses. Com o impasse, nada mais restava senão a guerra.
Os portugueses, que eram em menor número, estavam ficando sem munição, quando Nossa Senhora apareceu para ajudá-los e transformou areia em pólvora, milagrosamente, mudando assim o destino da batalha. Eles conseguiram rechaçar o ataque, causando grandes baixas ao inimigo. Depois da batalha, de um lado, os lusitanos quase sem provisões. Do outro, os franceses com um moral muito baixo devido ao grande número de mortos e feridos. Delatouche propõe uma trégua e sugere que a questão da posse da terra fosse decidida entre os soberanos da França e da Espanha, já que Portugal estava sob o domínio espanhol. Tal mediação jamais aconteceu. Uma nova armada parte então de Pernambuco, dessa vez mais poderosa e bem equipada. No comando estava Alexandre de Moura. Para Delatouche, acabou não restando opção a não ser render-se. Ele foi levado para Lisboa, onde ficou encarcerado por vários anos na Torre de Belém. Jerônimo de Albuquerque tornou-se o primeiro governador da nova província e daí por diante passou a chamar-se Jerônimo de Albuquerque Maranhão. Logo após a expulsão dos franceses em 1615, o engenheiro-mor Francisco de Frias faz o primeiro traçado para a construção da cidade. Em dezembro de 1619, Simão Estácio da Silveira instala o Senado da Câmara da cidade de São Luís do Maranhão. Concluindo assim os eventos que culminaram por fundar nossa cidade, nascida em meio a flechas e chumbo, pedras e cal, papéis e tinta, lutas e sonhos.
Quinzinho, eu vou lhe contar o que sei sobre o nascimento de nossa cidade. Um dia, chegaram por essas praias 3 navios. Mas aquela não seria a primeira vez que os franceses desembarcavam em Upaum-Açu, a ilha grande dos Tupinambás. Eles eram liderados por Daniel de Latouche, que dizia estar a serviço do rei da França. Estabeleceram-se em um terreno elevado, na confluência de 2 rios, lugar perfeito para se construir um forte. Em 8 de setembro de 1612, os franceses dão por fundado o Forte de Saint-Louis, que mais tarde daria origem à cidade de São Luís. Davi Migan, um gaulês que desde menino vivia na ilha entre os Tupinambás, os levou então à presença de Japi-Açu, principal chefe das aldeias. Com os franceses estabelecidos, de Latouche vai explorar o litoral norte da região, deixando a colônia aos cuidados de François de Razilly, Charles de Vaux e dos frades capuchinhos Claude d'Abbeville e Yves de Vol. O governador-geral do Brasil, Gaspar de Souza, estava em Olinda quando soube da invasão francesa e convocou Jerônimo de Albuquerque e Diogo de Campos Moreno para expulsarem os invasores. Com os poucos recursos disponíveis, aquela empreitada parecia ser tão impossível que foi batizada de Jornada Milagrosa. Albuquerque, que era filho de português com Índia, foi designado comandante da missão. Sua tropa deslocou-se a pé pelo interior, para no caminho arregimentar mais índios para a batalha. Diogo de Campos, ex-combatente de Flandres, que seria o segundo em comando, seguiu por mar até um ponto de encontro. Chegando ao Maranhão, reagruparam-se num lugar chamado Guaxenduba, do lado leste de Upaum-Açu. Ali, eles ergueram o Forte de Santa Maria, base para a reconquista do território. Avisado da presença dos portugueses, Razilly comunica a de Latouche que retorna a São Luís. Antes da batalha, de Latouche manda uma carta aos portugueses aconselhando-os a abandonar o Maranhão. Albuquerque responde dizendo que quem deveria sair eram os invasores franceses. Com o impasse, nada mais restava senão a guerra.
portugueses, que eram em menor número, estavam ficando sem munição. Eles conseguiram rechaçar o ataque, causando grandes baixas ao inimigo. Depois da batalha, de um lado, os lusitanos quase sem provisões. Do outro, os franceses com um moral muito baixo devido ao grande número de mortos e feridos. Delatouche propõe uma trégua e sugere que a questão da posse da terra fosse decidida entre os soberanos da França e da Espanha, já que Portugal estava sob o domínio espanhol. Tal mediação jamais aconteceu. Uma nova armada parte então de Pernambuco, dessa vez mais poderosa e bem equipada. No comando estava Alexandre de Moura. Para Delatouche, acabou não restando opção a não ser render-se. Ele foi levado para Lisboa, onde ficou encarcerado por vários anos na Torre de Belém. Jerônimo de Albuquerque tornou-se o primeiro governador da nova província e daí por diante passou a chamar-se Jerônimo de Albuquerque Maranhão. Logo após a expulsão dos franceses em 1615, o engenheiro-mor Francisco de Frias faz o primeiro traçado para a construção da cidade. Em dezembro de 1619, Simão Estácio da Silveira instala o Senado da Câmara da cidade de São Luís do Maranhão. Concluindo assim, os eventos que culminaram por fundar nossa cidade, nascida em meio a flechas e chumbo, pedras e cal, papéis e tinta, lutas e sonhos.